Desde que eu comecei a criar conteúdo aqui no YouTube e nas outras redes sociais voltados para o mercado financeiro, as pessoas sempre me taxaram de isentão. Não somente quando o assunto é política, mas quando o assunto é qualquer outra coisa. Apesar de que em alguns momentos eu sempre recebo xingamento tanto do esquerdista quanto da pessoa de direita, por algum motivo, e a ideia, na verdade, é que nesse vídeo eu te explique não somente o motivo, mas te ensine a tratar o mercado financeiro, as suas emoções e a sua reação diante dos principais eventos de forma fria e imparcial. Vamos traduzir a palavra ali que os colegas estavam se referindo a mim e a outras pessoas que também possuem essa mesma característica e devem possuir essa mesma característica, né? Não vamos usar mais a palavra isentão, vamos utilizar agora então a palavra imparcial emocionalmente. Quando a gente está negociando na bolsa de valores, é extremamente comum que as pessoas comecem a deixar a emoção tomar conta. Seja no meio de uma operação que está dando muito certo, ou no meio de uma operação que está dando muito errado. Saber se controlar na frente do computador, na hora de administrar o seu dinheiro, é crucial. E isso envolve principalmente não deixar, não somente que as suas emoções, nesse tipo de cenário que eu acabei de citar, interfiram nas suas atitudes, mas principalmente nas suas atitudes, no seu comportamento diante de certas notícias. E eu vou acabar trazendo aqui nesse vídeo algumas pautas políticas, mas a gente vai trazer aqui outros exemplos também. Quando a gente estava vendo as eleições de 2018, tinha obviamente muita gente dizendo, não, Haddad tem que ganhar, né? Pô, faz o L do Haddad. Nessa época não tinha um faz o L ainda. Obviamente as pessoas são muito polarizadas, né? Esquerda e direita, o bom e o mal, o bom e o ruim. Não sei, enfim, o azul e o vermelho, né? Então as pessoas acabam sempre levantando essa bandeira. A questão é, essas pessoas não podem trazer para dentro do mercado financeiro esse viés. E em 2018 eu já negociava na Bolsa de Valores. E por mais que eu tivesse e tenho a minha orientação política, ela só não é algo público, né? Que eu adoro exercer todos os meus direitos, e um dos meus direitos é não dizer em quem eu voto ou fazer campanha, é um dos meus direitos. Aproveito muito bem ele. Eu não levo isso para dentro do mercado financeiro. O meu trabalho na hora de operar, seja no trading de futuros, seja montando minha carteira de ações com a expectativa do que pode ou não acontecer dali para frente com o país, a minha função dentro do mercado financeiro é ganhar dinheiro, obviamente. Então, o meu trabalho dali para frente tem que ser analisar os dados que eu tenho. E em 2018, tudo me indicava, tudo que era apresentado a mim levava a crer que Bolsonaro ia ganhar as eleições. Eu me preparei para isso, tomei uma atitude e o mais importante, a coisa mais importante que eu fiz, eu já trouxe essa história aqui em outros vídeos, em alguns outros podcasts, em outros lugares. A coisa mais importante que eu fiz foi zerar tudo, vir largar tudo exatamente no dia que ele ganhou. Óbvio que ele ganhou no domingo, mas na segunda-feira eu zerei tudo que eu tinha para zerar. Sabe por quê? Porque naquele momento a minha atitude não era para comemorar ou não, porque eu sabia que existe um candidato da esquerda e da direita, a gente sabe que dependendo do candidato a bolsa reage positivamente ou negativamente. E naquela época, 2018, tudo que envolvia notícias de que Haddad iria ganhar, a bolsa caía muito e o dólar subia muito. Ações caíam forte e dólar subia e o juro subia forte. Quando saía alguma notícia de que Bolsonaro estava na frente, o cenário era oposto. Bolsa para frente, juros de dólar para baixo. Ações para cima também. Esse era o cenário. De novo, repara no que eu estou falando. Isso era um fato. Não era o que eu gostava ou o que eu não gostava. Era um fato. E a gente viu algo muito parecido também com essa última eleição com o Lula. Mas eu vou já chegar nessa história. Deixa eu terminar a questão ali da eleição do Bolsonaro. No dia que ele ganhou, eu zerei tudo. Vendi tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque naquele dia em questão, a bolsa caiu muito. A bolsa caiu muito forte. E eu consegui aproveitar ainda boa parte daquela movimentação de queda. Então, mas por quê? Porque se a maioria das pessoas já estava projetando uma vitória do Bolsonaro, é comum que as pessoas realizem essa posição, realizem esse lucro na realização do fato. Existe uma frase muito comum no mercado financeiro que é: sobe no boato, cai no fato. Traduzindo de outra forma, sobe na expectativa, cai na realidade, na concretização dos fatos. Então, isso não é um boato. O mercado faz muito isso. Então, no dia, eu levei isso à risca, porque eu já tinha visto em outros momentos, e foi exatamente o que aconteceu. Porque o que movimenta preço não é notícia. O que movimenta preço é oferta e demanda. Agora, se vai ser uma notícia que vai impactar esse desequilíbrio entre oferta e demanda, perfeito. Mas o que movimenta preço é esse desequilíbrio entre ordens agressoras e ordens limite. Isso desloca preço. O que motiva essas coisas
que motiva esse aumento ou diminuição de oferta e demanda é outros 500. Aconteceu a mesma coisa na eleição agora recente, em que o Lula ganhou. Agora recente, entre aspas, porque esse ano é ano de eleição, mas exatamente há 4 anos. E tudo indicava que Lula ia ganhar. Então, eu fiz todas as análises novamente, e da mesma forma com que 2018, ali eu com meus colegas, a gente comentou, cara, Bolsonaro vai ganhar. Na época da eleição, conversando ali com a galera, não dava outra. Eu era o cara, aí era geralmente onde as pessoas de direita começavam a me criticar, dizendo que eu estava torcendo pro Lula, mas não, eu estava apenas trazendo os fatos. Tudo indicava que Lula ia ganhar. Ah, mas não pode ganhar, porque saiu da cadeia. Mas dentro dos argumentos ali, tipo, a lei já permitia a candidatura, se ganhasse, permitia a posse. Estava com números muito bons. E, de novo, o meu trabalho dentro do mercado financeiro para tomar as minhas decisões não é expor o que eu quero ou não quero. Não é tomar decisão baseada no que eu quero que aconteça. É em números. E tudo indicava que era ele que ia ganhar. E ganhou. E aí o que eu já falava pro pessoal é o seguinte: não fica com viés emocional de ficar querendo vender bolsa só porque ele que ganhou. Não ficar querendo comprar dólar só porque foi ele que ganhou. E de fato, galera, no dia, na segunda-feira que ele ganhou, a bolsa caiu muito. Se não me engano, foi uns 4 ou 5%. Caiu muito. Só que passou o dia inteiro subindo. Era assim, eu acho que foi uma coisa assim, de uma queda de 4%, 5%, e passou o dia inteiro subindo, chegou a ficar no 0 a 0, chegou a positivar um pouquinho. Acho que ainda acabou fechando negativo, mas passou o dia inteiro subindo. Ah, mas subindo negativo, né? Caindo para como é que é? Subindo para baixo, né? Ainda estava negativo, mas estava subindo. Mas se você tivesse só vendido porque você estava com aquele viés, não, vai para 15% de baixa, vai ter circuit break. Você se acabou ali naquele dia. A mesma coisa com o dólar. Abriu com gap de alta, passou o dia caindo. É, e a ideia de trazer esse vídeo aqui para você é exatamente para trazer a seguinte reflexão. Primeiro, não acredite em tudo que você lê. E eu não estou dizendo para você de questionar se a Infomoney é confiável ou não, se a Exame é confiável ou não. A questão não é essa. A questão é, notícias, headlines, elas servem exclusivamente para capturar a sua atenção, para fazer você ler um determinado artigo. E no melhor dos mundos, aquele artigo completo tem todas as informações de um determinado cenário. Mas se você ficar lendo somente manchete, headline, tomar conclusões e já ir operar, você está lascado. E outra coisa, é muito comum, a gente subestima às vezes a quantidade de notícias que são emitidas para conduzir as opiniões. Não que você deva duvidar de tudo agora. Não, agora eu não vou ler mais nenhuma notícia porque é tudo mentira. Não estou dizendo isso. A questão é, leia uma notícia e armazene isso como uma parte do fato. Leia mais ainda a respeito e você vai perceber que, na verdade, aquilo ali não que tivesse errado, mas talvez estivesse incompleto. Ou você pode perceber que aquele artigo que você leu defendia mais um lado, mais um outro. E aí, quando eu começo a falar de defender mais um lado, mais um outro, você já começa a perceber mais ou menos em que outra linha a gente consegue entender aqui do que pode interferir com a gente no mercado financeiro. E eu estou falando de conflitos bélicos. Ah, não, porque eu li a notícia que os Estados Unidos está fazendo isso. Não, porque eu vou trazer um exemplo bem recente agora, tá? A gente está tendo uma escalada ali no conflito entre Israel e Irã. Ali, para aquele lado, foi briga a vida toda, sempre teve problema para ali. Ali é uma questão complicada. Sempre existiu. Mas quando esses conflitos voltam, eles sempre voltam com uma narrativa diferente. É um novo grupo extremista, é um novo do lado esquerdo, é um novo grupo extremista do lado direito. Os Estados Unidos foi atacado, agora não foi, mas está sendo prejudicado de outra forma. E aí, Irã fechou o Estreito de Hormuz. Irã fechou o Estreito de Hormuz, agora é o grande culpado. Hoje, neste exato momento, existe um bloqueio dos Estados Unidos no Estreito. Então, o que era um bloqueio do Irã, e depois ele falou, não, tá liberado, pode passar. De repente a gente começou a ver Estados Unidos agora fazendo um bloqueio. E aí você começa a se questionar, será que o petróleo subiu realmente por causa desse conflito no Irã? Estados Unidos, puxa vida, não era o que eu queria. Vamos lá liberar o Estreito. Aí o Estreito é liberado. Não, mas agora a gente vai bloquear. Porque se liberar o Estreito, o petróleo cai. Então, eu não estou dizendo que os Estados Unidos está manipulando isso. Eu estou falando que você precisa ter a mente aberta a todo momento para questionar os eventos de fato. Isso vai te ajudar a tomar decisões melhores no mercado, porque você não vai ficar sendo influenciado por noticiário. Nossa, que a guerra lá na Ucrânia, na Rússia, e os Estados Unidos agora se envolvendo e talvez
talvez a OTAN acabe, Estados Unidos está tirando tropas, nova ordem mundial, é o fim do mundo, bolsas disparando, rompendo o topo. Empresas, meu irmão, foguete Brasil barato, Brasil disparando para cima com empresa boa ainda e barata. Tem muita coisa que você deve abster das notícias. E quando eu digo abster, é fazer com que você tenha um senso crítico. Acho que essa é a grande palavra que eu quero trazer aqui. Você precisa ter o senso crítico para absorver as notícias e não se deixar levar pelo que você está lendo. Então, de novo, eu trouxe um cenário no começo de notícias políticas, agora de coisas bélicas também, e isso pode se ramificar aí para várias outras áreas e micro-áreas ali da questão de interpretação do mercado financeiro e noticiários. Desde empresas que estão divulgando balanço, empresa comprou fulano, empresa tal comprou empresa tal. Por exemplo, agora, a notícia do dia: GameStop está querendo comprar eBay. O eBay é infinitamente maior que GameStop, mas a notícia é essa, a headline é essa. O que será que se a gente for ler a fundo, ler documento, ler documentos que a própria empresa divulgou, não somente noticiário, né? Vamos ler de fato o que está acontecendo, ouvir os dois lados. O que o eBay tem a falar a respeito? O que o GameStop tem para falar a respeito? Qual que é a situação? Porque você pode ler uma notícia dessa e falar, vou comprar ações da GameStop. Você vai lá, nossa, ações da GameStop caíram 10%. Putz, me lasquei. Quer ver um cenário interessante também? Banco do Brasil reporta prejuízo de 500 milhões de reais. Nossa senhora, vou vender ações do Banco do Brasil. Aí quando você abre a plataforma, Banco do Brasil subindo 5% no dia. O que está acontecendo? Por quê? O que aconteceu? Aí quando você vai ler a fundo, mercado, a maioria dos analistas, o mercado já estava precificando um prejuízo de 800 milhões. Então o prejuízo veio 500 milhões, não veio um prejuízo tão ruim. Talvez o cenário não esteja tão ruim assim. Então o mercado, ele trabalha dessa forma. Ele cruza expectativa com a realidade, a concretização dos fatos. E você saber ler uma notícia e não tomar uma decisão agoniada, digamos assim, né, despreparada, pode te poupar muitos dinheiros, muitos reais. Fechado? A ideia desse vídeo era trazer esse bate-papo aqui com você sobre imparcialidade, sobre lidar com o mercado financeiro com uma mente limpa e fria. Precisa controlar suas emoções, controlar seus impulsos sobre aquilo que você lê e absorve dentro do mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e assiste esses 2 vídeos que vão estar aparecendo por aqui. Assiste esses vídeos aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E deixa aqui nos comentários qual foi a parte mais importante que você mais gostou desse vídeo. Vai ser um prazer responder todos vocês aqui. Valeu, valeu. Tchau, tchau.